Bom dia, estamos no ar com o programa Qualidade de Vida. O tema da semana será os benefícios das fibras na alimentação. O nosso convidado de hoje é Peterson Soares, nutricionista. Seja bem-vindo, Peterson. Obrigado. Antes de a gente passar um vídeo, o Peterson, você podia falar a importância dessas fibras aí na alimentação da população brasileira? As fibras, inicialmente, são polissacarídeos encontrados principalmente em carboidratos, tanto de frutas, vegetais, cereais e farelos em geral. Ela, além de dar mais saciedade, auxilia no emagrecimento, previne diversos tipos de cânceres. No vídeo mesmo tem um trechinho de como são as fibras. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar o vídeo e logo após esse vídeo a gente vem comentar com vocês. Hoje eu quero falar com você sobre um grande aliado no processo de emagrecer de uma maneira saudável e definitiva. Um dos seus grandes aliados nesse processo são as fibras. Eu sei que quando eu falo em fibra, né, você logo já lembra da sua avó falando para você desde pequeno, olha, come fibra, porque fibra vai fazer com que seu intestino funcione como um reloginho. E é verdade, tua avó dominava a nutrição, dominava a bioquímica, ela sabia muito do que ela estava falando, porque isso realmente é uma verdade. Mas tem algumas vantagens extras do consumo de fibra que eu preciso dividir com você, porque essas vantagens estão ligadas diretamente ao seu processo de emagrecimento. Primeira grande vantagem de você aumentar o consumo de fibra. Tá? Quando você consome seu prato, pensa no teu prato durante a sua refeição, tá? E se lá estiver um nível de fibra bem legal, o teu bolo alimentar ali no processo de digestão no teu estômago vai demorar mais tempo para ser digerido. E se ele demora mais tempo para ser digerido, você vai ter maior sensação de saciedade. Então o consumo de fibra está associado diretamente a se sentir mais saciado. E isso para quem está, como você, buscando um processo de emagrecimento, é muito legal, muito interessante. Porque nada pior do que você ficar o dia todo sentindo fome. Confere? Segundo ponto muito importante de benefício de aumentar o consumo de fibra. Já está provado, a ciência já deixou claro para a gente que aumentando o consumo de fibra, a gente consegue diminuir os níveis de colesterol sanguíneo. Colesterol, aquela gordura vilã que fica circulando pelo teu corpo, causando as placas de ateroma, os entupimentos, né, que podem te levar para um infarto, te levar para um derrame. Então é um grande vilão da sua saúde e que você pode combater sim, aumentando o consumo de fibras. Peterson, em cima desse vídeo que a gente acabou de passar para essa população que está nos assistindo, o que você pode comentar com eles? Então, a necessidade das fibras na alimentação, como eu tinha falado anteriormente do vídeo, até no vídeo mesmo mostra que ela diminui o risco de obesidade porque a fibra promove mais saciedade no organismo. Uma das principais funções da fibra é essa, porque a fibra, além de dar mais saciedade, ela atrasa o trato gastrointestinal. Por exemplo, no processo de digestão, a fibra vai retardar esse processo, que retardando o esvaziamento gástrico, ela vai promover mais saciedade, principalmente para quem busca uma perda de peso, a fibra é essencial, juntamente com o consumo de água, porque a água na alimentação vai fazer com que essa fibra tenha o seu papel, vamos dizer assim, como que eu posso falar de uma maneira mais simplificada, que a fibra, ela forma um gel, tem dois tipos de fibra, a fibra solúvel e insolúvel, mas a fibra em geral vai aumentar a viscosidade das fezes e o tamanho, que é o bolo fecal, para poder melhorar o funcionamento do intestino. Com o consumo adequado de água, essa fibra vai conseguir desempenhar o papel dela de uma maneira certa, porque vai ter a quantidade de água que ela precisa para poder fazer todo esse processo na digestão, causando mais saciedade, auxiliando na perda de peso. Além de que as fibras também diminuem o colesterol, porque a fibra solúvel no processo da digestão vai pegar partículas de gordura e vão ser metabolizadas com ela e digerida. No caso do processo da digestão, vai acontecer a excreção, que ela não vai absorver toda essa gordura que está ingerida na alimentação. De uma maneira mais resumida, a fibra, quando chega no intestino, começa o processo de absorção de nutrientes, o excesso de gordura que tem da alimentação ou até mesmo da corrente sanguínea vai ser metabolizado, a fibra vai levar um pouco dele embora na excreção junto com o bolo fecal. Por isso que é uma alternativa muito legal incluir fibra no dia a dia na alimentação. E essas fibras a gente encontra que tipo de alimento encontra as fibras? Principalmente cereais, hortofrutícolas, por exemplo, maçã. A maçã é rica em fonte de fibra solúvel, por causa da pectina, que é o nutriente da maçã que faz todo esse papel dela no processo de digestão. A aveia, por exemplo, que é um alimento barato, rápido de ser encontrado, fácil de usar também, ela é rica em fonte de fibra solúvel e insolúvel. Então, às vezes, a pessoa acha que é muito difícil, que vai ficar muito caro
fazer o uso de fibra na alimentação. Só que a fibra é fácil de ser encontrada. Frutas, em geral, possuem fibras. Cereais, farelo de trigo, farinha de trigo integral, semente de linhaça, semente de chia, casca de vegetais, por exemplo. Na hora de comer a maçã, consumir a maçã com casca, porque a casca da maçã também é fonte de fibra. Pera, sempre com casca. Claro que tem algumas que não dá para ter a casca, para consumir com casca. Mas a maioria que der, é sempre bom consumir a casca, porque a casca também tem um teor bem elevado de fibras. E quando fala da laranja? A laranja também é rica em fibras. No caso, a laranja não é muito comum consumir com a casca. Mas a polpa da laranja é rica em fibra insolúvel. Principalmente onde tem o meinho ali da laranja, que é mais rígido, é fonte de fibra insolúvel, que vai auxiliar no funcionamento do intestino. Então, o importante quando chupar a laranja é comer o bagaço da laranja. Comer o bagaço da laranja, porque o bagaço da laranja é onde tem o maior teor de fibras da fruta. Muito bacana. E qual o horário do dia, ou quais são as refeições que as pessoas podem consumir as fibras, ou é liberado para estar consumindo todo momento do dia? Uma recomendação média de fibras, para uma pessoa que ingere em média 2.000 calorias, seria cerca de 30 gramas de fibra por dia, que ela pode colocar fracionado durante as refeições, no café da manhã, no almoço, no café da tarde e no jantar. Ela pode fracionar todos esses para não ter, às vezes, uma quantidade excessiva de fibras numa refeição apenas. Porque às vezes ela chega só no almoço, no almoço eu preciso de 30 gramas de fibra. Não necessariamente, ela pode dosar. Colocar, às vezes, uma fruta no café da manhã, que vai ter um teor maior de fibras. No lanche da manhã, colocar uma barrinha de cereais ou uma barrinha de castanhas, que tem também um teor maior de fibras. No almoço, um arroz integral, as verduras e legumes, em geral, tem um teor bem maior de fibras, que ela pode estar consumindo no dia a dia. Por isso que é legal fazer a variação, principalmente de verdura e legume. Variar, pegar uma verdura e um legume na segunda, na terça, colocar outra opção, sempre variando, porque as verduras, os legumes em geral, têm um teor de fibras diferente. Tem mais vitaminas, mais minerais, que tendo essa variação, ela consegue ter uma qualidade na alimentação bem maior. Muito bacana. Vamos dar uma pausa aqui, daqui a pouco a gente volta. Há vários anos, o governo de Minas gasta mais do que pode. Tudo parece normal, mas isso afeta a educação, o emprego, a saúde. É preciso tomar decisões duras, mas inadiáveis. Por isso, o governo elaborou um plano de recuperação financeira para resgatar Minas. Com a união do Executivo, Legislativo e Judiciário, vamos criar um futuro melhor para todos. Minas pra cima. Juntos a gente consegue. A melhor sintonia, Cris. Informação, utilidade pública, esportes, cultura, prestação de serviços, diversão e entretenimento. Melodia 102.3, uma rádio completa. Eu sou contra a linha cortante. Eu digo não. Eu também digo não. Pipa sim. Linha cortante não. Não brinque com a vida dos outros. Essa brincadeira não tem graça. Você sabia que para a coleta seletiva de vargia continuar dando certo, precisamos de sua colaboração? Confira agora algumas dicas simples, mas que são importantes na hora de descartar o seu lixo. Na hora de descartar a caixinha de leite, não esqueça de dar uma lavadinha antes, pois o restinho de leite que fica pode causar mau cheiro. O mesmo acontece com potinhos de maionese, de massa de tomate. É só lavar e pronto. Mas o resto de comida que fica grudado nas embalagens não é reciclável. Jogue no lixo orgânico. Cacos de vidros devem ser embalados em jornais ou colocados dentro de garrafas PET, evitando assim futuros acidentes. Óleo de cozinha usado também deve ser colocado em garrafa PET, pois não contamina e não suja a natureza. Lembre-se,
Papel higiênico não é lixo reciclável, ele vai junto com o orgânico. E seringa não é lixo comum e nem reciclável, é lixo hospitalar. Siga essas dicas e nos ajude a manter uma cidade ainda mais limpa. Nós, coletores, agradecemos e o meio ambiente também. Estamos de volta com o programa Qualidade de Vida. Nosso convidado é Perto Soares, nutricionista. Estamos falando aqui sobre os benefícios das fibras na alimentação da população. Ô, Petro, no bloco anterior você falou um pouquinho das fibras, você falou dos tipos de fibras, e qual que é esse tipo de fibras pode ajudar o organismo das pessoas a funcionar normalmente? A fibra é dividida, como eu falei anteriormente, até vou explicar melhor. Ela é dividida em fibra solúvel e fibra insolúvel. A fibra solúvel, a função dela principalmente é quando chega no intestino, vai dar mais viscosidade ao bolo fecal para poder facilitar a absorção de nutrientes e a digestão. Já a fibra insolúvel vai aumentar o volume e o peso do bolo fecal na hora de fazer o processo da digestão. Então, a insolúvel vai criar um gel mais viscoso, a solúvel, e a insolúvel vai aumentar o peso, que é o peristaltismo intestinal. Vai fazer com que essas fezes, no caso o bolo fecal formado, saia com maior velocidade na hora da digestão. Por que a necessidade de água nisso? A água vai fazer com que forme essa viscosidade e que tenha esse aumento do bolo fecal graças à ingestão de água. Já a falta de água e um consumo excessivo de fibras vai ocasionar uma constipação intestinal, porque a pessoa não estaria ingerindo a quantidade de água que a fibra ingerida na alimentação precisaria para poder formar todo o bolo fecal e regularizar esse funcionamento do intestino. Na fibra solúvel, principalmente, é onde ocorre a absorção do excesso de colesterol, que a pessoa tem uma redução do nível de colesterol na corrente sanguínea, e em várias pesquisas também mostram que a ingestão de fibra, tanto solúvel quanto insolúvel, melhora os riscos de doenças cardiovasculares por diminuir a inflamação das células. Uma delas seria diminuir o nível de colesterol, e há vários estudos também que mostram que a ingestão adequada de fibras e o consumo de água diminua o risco de doenças cerebrais. Uma delas, por exemplo, o Alzheimer, porque a célula ficaria menos inflamada, com isso ela melhoraria o risco de desenvolver uma doença cerebral ou alguma doença inflamatória. Por isso que é realmente essencial o consumo de fibras numa alimentação. E no caso da obesidade, a fibra geraria mais saciedade. Por exemplo, a fibra solúvel, ela demora mais para poder ser metabolizada e excretada, porque a fibra é derivada do carboidrato. Mas ela não é como se fosse uma farinha de trigo branca ou um arroz branco. A fibra geralmente você encontra em farinhas integrais, farinha de trigo integral, arroz integral, tubérculos, raízes, semente de linhaça, semente de chia, que todo esse processo da fibra, por não ser digerida, ela vai ser excretada. Tudo que não é digerido é excretado. As fibras não são digeridas, mas são fermentadas no colo, no intestino, onde as bactérias fermentáveis vão fazer com que na flora intestinal as bactérias vão fermentar todo esse carboidrato complexo, absorvendo todo o excesso de gordura na corrente sanguínea, diminuindo o colesterol e os riscos de doença cardiovascular. Na obesidade, essa fibra, por demorar a ser digerida, vai retardar o esvaziamento gástrico, gerando mais saciedade, porque ela não ia ser metabolizada como se fosse um arroz branco. Por isso que a quantidade de fibras na alimentação influencia muito. Quanto mais fibras tiver e maior o consumo de água, mais tempo essa pessoa vai ficar saciada. Ela vai sentir menos fome em um período maior. Muito bacana. E para as pessoas saberem se está comendo o nível de fibras ideal para ter saúde, tem alguma coisa que elas podem estar fazendo? Olha, a melhor maneira das pessoas identificarem se está tendo uma boa absorção de fibras, uma boa ingestão de fibras, é olhar o funcionamento do intestino. Como assim? Toda vez que for no banheiro evacuar, olhar o formato das fezes, principalmente. Porque muita gente tem vergonha, mas ela diz basicamente tudo como está sendo dentro do nosso organismo, principalmente no intestino. Às vezes a pessoa chega, ela tem uma constipação há muito tempo e acha que está saudável porque ela evacuou todos os dias. Às vezes ela evacua 3 vezes ao dia, só que o formato das fezes dela é de uma pessoa constipada e ela não sabe, ela acha que está certa. Às vezes ela faz, por exemplo, na hora de fazer fezes, sai em bolinha ou em fitinha, isso é um tipo de constipação. Só que ela, a um longo período, acha que é normal porque vai ao banheiro 3 vezes ao dia, mas sempre que vai, sai em bolinha. Ou então sai líquido mais pastoso, também é um tipo de diarreia, que às vezes pode estar tendo um aumento maior
de fibra insolúvel e está diminuindo a fibra solúvel, que é onde vai dar essa viscosidade, causando a textura mais correta nas fezes, na hora da pessoa evacuar. Uma maneira padrão dela identificar seria toda vez que ela for evacuar, olhar o formato das fezes. Uma maneira mais saudável, vamos dizer assim, seria um formato de uma banana. Sempre que ela for olhar o mais parecido com uma banana, quer dizer que ela está tendo uma ingestão de fibras mais adequada para o dia a dia. Só para ficar na memória dessas pessoas que estão nos assistindo, a fibra insolúvel é encontrada onde? Fibra solúvel, principalmente na polpa de fruta, como maçã, morango, maracujá, aveia é fonte de fibra solúvel, e a fibra insolúvel em raízes, tubérculos, farinhas integrais e sementes. Todos esse tipo de fibras são bons para a saúde do ser humano. Todos os tipos de fibra, tanto a insolúvel quanto a solúvel, é muito nutritiva na saúde da população. Não só no funcionamento do intestino, como na absorção de nutrientes. Porque se a pessoa está ingerindo fibra na quantidade certa, ela tem uma boa absorção de nutrientes, que tudo começa no intestino, onde ela tem absorção de vitaminas hidrossolúveis, lipossolúveis. Ela vai ter uma absorção melhor se ela tiver uma ingestão de fibras adequada na alimentação dela. Muito bacana. E tem algum alimento específico ou alimentos que pode prejudicar a questão do funcionamento do intestino? Sim, principalmente alimentos refinados, que são alimentos ultraprocessados, alimentos de farinha branca, como eu já falei, arroz branco, farinha branca. Ultraprocessados, que são esses industrializados, embutidos, que não tem fibra basicamente, só tem gordura saturada, colesterol, sódio, conservante. O teor de nutrientes desses alimentos são muito poucos. A melhor maneira dela poder ingerir fibra sempre é preferir um alimento mais in natura. E a relação do álcool? Tem algum benefício ou malefício para o intestino ou não? Então, o álcool em quantidade excessiva, com certeza sim, tem vamos dizer, uma relação prejudicial na absorção de nutrientes. Porque o álcool é mais diurético. Por exemplo, se a pessoa tiver um consumo excessivo de cerveja, a cerveja vai ocasionar uma diurese maior e essa pessoa automaticamente vai ter uma perda de líquido maior. Se ela não repor essa perda de líquido que ela teve, esses eletrólitos perdidos, ela consequentemente vai ter uma diminuição de água, às vezes um aumento de fibra, ela se alimenta adequadamente, mas toma muita bebida alcoólica, ela vai perder muito líquido e com isso ela pode ter uma constipação, um problema intestinal decorrente do excesso de perda de água, da diurese ser muito grande. Bacana, então fica a dica para vocês aí, fazer bastante ingestão de água e comer bastante fruta. Vamos dar uma pausa aqui e a gente volta daqui a pouco. Toda semana, uma entrevista com o tema do seu interesse. É sempre às quartas-feiras, às 11h30 da manhã, aqui na TV Princesa. Cidade Aberta. Você não pode perder. Eu sei que são noites em claro, que muitas vezes não é fácil. E que, no fundo do peito, vocês sabem que isso me fortalece por toda a vida e nos faz crescer juntos, como família. Tem mais gente que nos apoia, porque essa causa tem que ser de todos. E por mais que eu ainda não consiga falar, eu sei que vocês me entendem. A amamentação. Incentive a família, alimente a vida. Estamos de volta com o programa Qualidade de Vida. Aqui nosso convidado nutricionista Pedro Soares, falando aqui com vocês sobre os benefícios das fibras na alimentação. Peterson,
Sugestões aí para essas pessoas que estão nos assistindo, como incluir essas fibras na sua alimentação do dia a dia? Para as pessoas começarem a incluir, ter uma inclusão maior de fibras na alimentação, elas podem começar a fazer lanches mais saudáveis, intervalos das refeições, igual eu falei no primeiro bloco. Ela pode, no café da manhã, incluir uma fruta, ou um farelo mesmo, uma aveia. Uma alternativa legal, para quem não tem um hábito de consumir muita fibra, seria começar com uma granola, porque a granola é um mix de cereais, onde vai aveia, gema de trigo, linhaça, castanhas, e muitas granolas têm açúcar. Só que ela pode começar com uma granola com açúcar, pois mesmo tendo açúcar, tem muita fibra, que vai diminuir o índice glicêmico desse açúcar da granola, pelo fato dela atrasar, retardar o processo de digestão. Ela começa com uma granola no café da manhã e um iogurte. À tarde ela leva uma fruta no intervalo. Nas principais refeições, almoço e jantar, tentar substituir um arroz pelo arroz integral. E caso não consiga, onde eu almoço só tem arroz branco, na minha casa quase ninguém come, uma alternativa muito bacana, que eu até falo para os pacientes no consultório, é colocar uma colher de sopa de farelo de aveia no prato, onde tem o arroz branco. Porque a aveia, além de ser fonte de fibras, vai fazer com que esse seu arroz branco fique com o teor de fibras de um arroz integral, causando mais saciedade, promovendo mais saciedade e fazendo com que essa pessoa fique mais saciada por um período maior, além de ter um teor de nutrientes melhor nessa alimentação. No jantar, principalmente. Mas eu não tenho hábito de comer comida. Pode fazer um omelete, uma salada. Sempre que for fazer um omelete ou um ovo mexido, colocar um pouco mais de fibra. Uma fibra muito boa também, caso a pessoa não tenha muito tempo, que tem uma quantidade elevada de fibras por porção, é o psyllium, que é uma farinha riquíssima em fibras. Ela é um prebiótico também, que ajuda no funcionamento do intestino, que seria muito boa, incluindo na alimentação no dia a dia, principalmente para quem quer ter mais saúde assim, e qualidade na alimentação. Muito bacana. E as pessoas que têm dificuldade de digerir a água durante o dia? Tem alguma dica também? Uma dica que eu sempre falo para quem tem muita dificuldade é andar com uma garrafinha. Deixar uma garrafinha de 500 ml, ou até mesmo menorzinha, caso não conseguir de 300, 400 ml, sempre na bolsa, levar junto. E fazer metas. Até de manhã eu tomo uma garrafinha, entre o almoço e o primeiro lanche da tarde eu tomo mais uma, do lanche da tarde até o jantar mais uma, e à noite mais uma garrafinha. Caso ela não consuma o mínimo recomendado, em média, de 2 litros ao dia, comece com meio, 1, até chegar numa meta de 2 litros, ou na quantidade que ela precisa por dia. E uma das coisas que seriam essenciais também para melhorar o funcionamento do intestino, ter uma absorção melhor de nutrientes, é a prática regular de atividade física, pois vai ativar o metabolismo a trabalhar mais, fazendo com que a digestão tenha uma eficiência muito melhor do que ela teria se ela fosse uma pessoa sedentária. Então fica aí para vocês aí, mudança de estilo de vida aí, para a gente ser mais saudável. Vamos passar um vídeo para vocês aí sobre o que é, né, Peterson? É uma receita de um pão integral, que legal. as pessoas podem utilizar no dia a dia. Podem levar como lanche da tarde ou usar no café da manhã. Legal, então vamos passar para vocês esse vídeo.
Peterson, em cima dessa receita aí, o que a gente pode contribuir para essas pessoas que estão nos assistindo? Essa receita mostra uma maneira de fazer um pão integral para as pessoas levarem mais nutrientes no dia a dia na alimentação. Elas podem consumir esse pão no café da manhã, no lanche da tarde. E caso ela não tenha tanto tempo, hoje em dia tem muitas receitas, até às vezes na internet mesmo, de como fazer um pão de liquidificador, ou uma maneira mais simples. Eu preciso de uma receita muito prática, bolos integrais. Tem receitas que são muito práticas. Pega, por exemplo, no Facebook, no Instagram, hoje em dia as pessoas usam muitas redes sociais com receitas. Procura lá, até mesmo nas minhas redes sociais eu publico muitas receitas. Receitas integrais, com teor maior de fibras, que são fáceis para as pessoas fazerem no dia a dia e ter uma alimentação com mais qualidade de vida. Muito bacana. Então, fica o convite para vocês aí, praticar atividade física, fazer bastante ingestão de água e incluir na alimentação de vocês as fibras. Peterson, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. E vamos encontrar em outros programas aí. Até a próxima. Toda semana, uma entrevista com o tema do seu interesse. É sempre às quartas-feiras, às 11h30 da manhã, aqui na TV Princesa. Cidade Aberta. Você não pode perder. Você sabia que para a coleta seletiva de varginha continuar dando certo, precisamos de sua colaboração? Confira agora algumas dicas simples, mas que são importantes na hora de descartar o seu lixo. Na hora de descartar a caixinha de leite, não esqueça de dar uma lavadinha antes, pois o restinho de leite que fica pode causar mau cheiro. O mesmo acontece com potinhos de maionese, de massa de tomate. É só lavar e pronto. Mas o resto de comida que fica grudado nas embalagens não é reciclável. Jogue no lixo orgânico. Cacos de vidros devem ser embalados em jornais ou colocados dentro de garrafas PET, evitando assim futuros acidentes. Óleo de cozinha usado também deve ser colocado em garrafa PET, pois não contamina e não suja a natureza. Lembre-se, papel higiênico não é lixo reciclável, ele vai junto com o orgânico. E seringa não é lixo comum e nem reciclável, é lixo hospitalar. Siga essas dicas e nos ajude a manter uma cidade ainda mais limpa. Nós, coletores, agradecemos e o meio ambiente também.